Evangelho de João, capítulo 5. Quem abriu, diga amém. E quem não abriu, misericórdia. Olha, os irmãos estão bem de Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. O que ele perguntou? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Vamos orar, queridos. Senhor, nós temos compartilhado semana após semana sobre os teus milagres que o Senhor realizou aqui no Evangelho de João. E hoje nós iremos ministrar sobre o milagre que aconteceu em Betesda. Deus, nós precisamos da iluminação do teu Espírito, para que haja uma compreensão através da multiforme obra do Senhor, nesta noite, aqui neste lugar, mas também, ó Deus, em cada lar, em cada quarto, em cada leito, em cada UTI onde encontram teus filhos e tuas filhas, seja no trabalho ouvindo esta mensagem, seja no caminho para casa, seja onde for. Senhor, que esta palavra ecoe e reverbere sobre todos, segundo a atuação e intervenção do teu Espírito. Ó Deus, que neste lugar haja um mover sobrenatural do Senhor, e que curas, sinais, prodígios, promovidos pela tua santa palavra e para a sua glória, aconteça, Senhor, nesses lugares que nós estamos orando. Meu Deus, nós clamamos agora que o teu Espírito Santo venha falar conosco. Por isso, abrasa a minha boca, purifica o meu coração, lava as minhas mãos, e que eu me esconda atrás da cruz de Cristo, e que só a tua palavra, Senhor, ecoe aqui nesta noite, e que seja assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Queres ser curado? Queres ser curado? Esta foi a palavra terminante, incisiva, contundente, de Jesus a um homem paralítico que jazia no tanque de Betesda. Nós temos falado, irmãos e irmãs, sobre a necessidade de nós olharmos para as Escrituras e crermos que aquele que imputou em nossas vidas a fé salvífica, a fé salvadora, nos move a crermos
e entendermos sobre a operosidade da fé. Não basta apenas termos uma compreensão intelectual, não basta apenas termos uma compreensão cognitiva a respeito desse texto, mas é preciso entender que esse texto tem a ver comigo e com você, tem a ver com o exercitar da nossa fé, tem a ver com um coração aberto à manifestação poderosa de Deus. E por isso, quando o salmista diz no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome na glória, é porque cremos que essa experiência de Jesus com esse paralítico é para que a glória de Deus seja manifesta, e esperamos em Deus que a glória de Deus se manifeste nesta noite, na sua vida e em você que está em casa. Sendo assim, a história começa com um contexto. Jesus está ministrando na Galileia. Ele está avançando com a proclamação do rei, pregando o evangelho, expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos, e os seus discípulos estão com ele. E diz a Bíblia que Jesus então novamente sai da Galileia e vai para a região da Judéia. Mais precisamente, Jesus vai para Jerusalém. E Jesus vai para Jerusalém porque é tempo de festa em Jerusalém. Todo judeu piedoso que morava, residia fora de Jerusalém, ou na dispersão, ou melhor, na diáspora, fora da Palestina, pelo menos uma vez ao ano, ele subia para Jerusalém para celebrar ao Senhor. Pelo menos as 3 grandes festas: a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculos e a festa de Pentecostes. Nós não sabemos qual foi a festa que Jesus, ao entrar em Jerusalém, estava acontecendo. Mas o fato é que Jesus chega numa grande celebração em Jerusalém. E quando ele chega, ele percebe uma grande multidão. Uma multidão de gente adorando, ofertando, sendo instruído na lei, sacrificando em torno do templo, no templo e nas ruas de Jerusalém, adorando a Deus. Essa multidão estava jubilosa, essa multidão estava exultante. Mas a Bíblia diz que Jesus depara-se com uma outra multidão. Ele sai desse momento de festa, ele entra pelas portas das ovelhas e se depara diante do tanque de Betesda. E no tanque de Betesda, no verso de número 1 e 2, diz que Jesus encontra-se com uma grande multidão de enfermos, de coxos, de cegos e de paralíticos. E ao encontrar essa gente com dor, com sofrimento, e em sofrimento, ele ainda é mais cirúrgico. É como se houvesse uma espécie de um recorte na narrativa desse texto, quando se fala de multidão, e ele vai na especificidade e encontra um homem. Um homem paralítico, numa maca, envolto de panos. E Jesus se aproxima daquele homem, e o texto diz que Jesus sabia que há muito tempo este homem estava acamado naquele lugar, à beira de um dos tanques. E Jesus
faz uma pergunta para ele. A pergunta é: queres ser curado? E ele então, como que saindo pela tangente, diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando o anjo agita a água, porque esta era uma tradição. Porque quando eu me movimento, ou eu tenho desejo de ser jogado, alguém chega primeiro do que eu. Chega primeiro. Eu não tenho como chegar. E Jesus então fita-o. Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que imediatamente Jesus, aquele homem paralítico, se põe em pé. Ele pega a maca, pega o seu leito e pôs-se a andar. A andar. Que história exponencial. Que experiência inaudita desse texto. Talvez, nesta noite, tenhamos pessoas aqui com um desejo, ou com um sentimento, de que há tanto tempo esteja em sofrimento, esteja com uma enfermidade, seja enfermidade física, seja enfermidade emocional, seja enfermidade espiritual. O fato é que hoje aqui, ou então aqueles que estão em suas casas, com famílias, estão vivendo um momento de uma enfermidade que aos olhos humanos é impossível. Aos olhos humanos é impossível que aconteça. Mas eu quero dizer para você que nesta noite o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar pode mudar a sua sorte. Porque nós cremos em milagres. Porque nós cremos em milagres. Isto posto, eu quero aqui compartilhar com vocês 3 lições que eu encontro nesse texto. E o meu desejo é que Deus fale grandemente com você nessas 3 lições. A primeira lição que nós aprendemos com este milagre em Betesda é que Jesus Cristo, Ele tem objetividade ao encontrar alguém que está em sofrimento. Ou seja, a objetividade de Jesus de ir ao encontro de quem está sofrendo. E o texto é claro, observe por favor agora a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 1, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eu quero que você pense nessa cena. Não foi aleatório, não foi simplesmente por acaso que Jesus Cristo saiu da Galileia mais uma vez e vai em direção à Judeia. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, e mais do que isso, não é por acaso que Jesus, ao chegar na região da Judeia, vai diretamente para Jerusalém. Mais do que isso,
Ele poderia continuar celebrando junto à grande multidão em relação à festa, mas a Bíblia diz que ele vai mais além. Ele vai ao encontro de uma multidão que está em sofrimento, uma multidão enferma, uma multidão que tinha gente coxa, gente paralítica, gente cega, e Jesus vai ao encontro. Mais ainda, a objetividade de Jesus é tão extraordinária que ele vai ao encontro de um homem. Ele vai ao encontro de um homem que está sofrendo há 38 anos, ali, acamado. Um homem paralítico. Isto que me chama a atenção nesse texto, é como Jesus vai ao encontro de gente que sofre. Gente que está angustiada, gente que está sofrendo com uma enfermidade, gente que está passando pelas coisas mais terríveis. Jesus vai ao encontro daquele que está em sofrimento. Mais ainda, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe claramente Jesus fazendo isso de maneira contundente. Se você observar o Evangelho de Marcos no capítulo 5, você vai encontrar uma cena. Jesus está em Cafarnaum, ministrando a uma grande multidão, à beira do lago de Genezaré, à beira do mar da Galileia. Jesus e seus discípulos então, estão num barco, e Jesus tem um propósito. O propósito dele é sair da região de Cafarnaum, e ele faz com que os seus discípulos juntamente atravessem o mar da Galileia, para a região sudeste, para Decápolis, do outro lado do mar. E eles atravessam. E o que Jesus encontra exatamente depois de atravessar o mar da Galileia? Ele vai diretamente e encontra com um homem possesso, um homem demoniado, que vivia nos sepulcros, que vivia amarrado em correntes, que vivia com grilhões. E nem esses grilhões das suas pernas, as correntes das pernas, e nem as cadeias nas mãos, conseguia sustentá-lo, ou melhor, aprisioná-lo. Ele rompia, ele quebrava tudo. Mais ainda, a Bíblia diz que ele saía gritando nos antros da terra, nas catacumbas. Este homem vivia completamente dominado pelas forças do mal. Ninguém conseguia segurá-lo. E Jesus vai ao encontro deste homem, este homem despersonalizado, este homem dominado. E quando Jesus encontra este homem, ele repreende aquele espírito maligno, aquela legião que está sobre aquele homem é liberto. E a Bíblia diz que naquele momento, ele volta a um estado de consciência clara, de quem ele era. E a Bíblia diz que ele se veste, porque ele andava desnudado, por causa da possessão demoníaca. E esse homem, em perfeito juízo, se prostra diante de Jesus, e adora Jesus. Meus irmãos, é assim. Você não veio aqui nessa noite por acaso. Você não está assistindo ou participando do culto nessa noite por acaso. É Jesus indo ao seu encontro. É o Verbo de Deus. É o Jesus encarnado, aquele que faz milagres, aquele que operou no passado, que opera hoje e sempre irá operar. Ele sabe do seu sofrimento, ele sabe da sua angústia, ele sabe da sua dor, ele sabe da sua doença, ele sabe da sua enfermidade, ele sabe o que você está passando, mas muito mais do que isso, ele está indo ao seu encontro. E hoje pode ser um dia de libertação, de cura na sua vida, em nome de Jesus. Segunda lição. Além da objetividade de Jesus de ir ao encontro daquele homem paralítico, nós percebemos nesse texto a intencionalidade de Jesus e de encontro a gente sem esperança. Gente sem esperança. Observe o texto, por favor. Versículo de número 4 diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Quero pedir silêncio nesse lugar. Quero que todos ouçam a palavra de Deus. Estou ouvindo barulho. O Espírito Santo de Deus está aqui. Então, não permita que você se disperse nesse lugar. O verso de número 5 diz: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos.
Jesus tem uma intenção. Se tem algo que Jesus é intencional. Se tem uma palavra que nós percebemos na ação de Jesus, é que toda a sua ação tem uma intencionalidade. Jesus vai direto àquele pórtico, naquele pavilhão, onde está aquele homem paralítico, e o texto diz que ele está ali há 38 anos. E o texto diz que Jesus vê e sabe quanto tempo aquele homem está em sofrimento. Quantos anos faz que você está em sofrimento? Quantos anos faz que você está esperando o agitar, o mover das águas? Faça uma anamnese, ou seja, traga a sua memória. Pense, qual é a luta que você tem enfrentado? Pense numa notícia terrível que você recebeu e você não tem compartilhado com ninguém, mas está segredado no seu coração, dizendo: os teus dias estão já no final. Pense em alguém que olha para o seu casamento e diz: meu casamento está fadado a uma falência, está fadado a um fracasso, não tem mais jeito, porque há muito tempo eu estou lutando com isso. Pense num desejo segredado no seu coração, e que você não abre mão, ou melhor, você não compartilha com ninguém, mas você sabe que no quarto que você está, você chora como Ana chorou, você chora, dizendo: Deus, só o Senhor sabe o que eu estou passando, e eu já pedi tantas vezes ao Senhor, mas este homem estava há 38 anos assim. Talvez você esteja batalhando pelo seu projeto, você já esboçou o projeto, você já estabeleceu tudo, você já pensou tudo, mas você está com ausência de ousadia para colocá-lo em prática. Talvez você precisa falar para Deus a sua situação. Sabe o que me chama a atenção? É que nós encontramos duas ilustrações bíblicas, passagens verdadeiras das Escrituras, que falam sobre gente que estava há tanto tempo enfermo ou enferma. Nós encontramos em Lucas capítulo 8 a cena da mulher hemorrágica. Nós compartilhamos isso semana passada. 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos com uma hemorragia, envidou todos os esforços, todos os recursos em médicos, em situações para que houvesse cura sobre aquela hemorragia. E ela então sabe que Jesus está passando, uma multidão está chegando próximo de Jesus, todo mundo comprimindo, e ela diz: se eu tocar apenas as suas vestes, eu serei curada. E a Bíblia diz que aquela mulher no meio da multidão toca, e a Bíblia diz que Jesus Cristo disse: alguém me tocou. Eu fico imaginando a cena dos outros discípulos segurando, não aperta, e Jesus diz: alguém me tocou. E eu disse: Senhor, todo mundo está aqui apertando, como é que o Senhor pode dizer que alguém lhe tocou? Está todo mundo aqui totalmente apertado, comprimido, e o Senhor diz que alguém lhe tocou. Ele disse: alguém me tocou, porque saiu de mim virtude, porque saiu de mim poder. Aquela mulher imediatamente foi curada. Meu irmão, minha irmã, quizá esta noite seja a noite de você falar: Senhor, eu estou aqui, eu creio na Tua palavra, eu estou vivendo isso há 12 anos, mas Senhor, hoje eu quero tocar nas Suas vestes. Lucas capítulo 13, nós encontramos outra cena no versículo 10. Uma mulher
dominada por forças malignas, endemoniada. E por causa disso, dessa anomalia espiritual, gerou anomalia física naquela jovem, naquela senhora. E esta mulher então vivia corcunda, olhando para baixo, a sua coluna estava completamente envergada, olhando para baixo. Era assim que ela andava. E essa mulher então chega na sinagoga e Jesus chama a mulher para o meio. E Jesus expulsa o demônio daquela mulher, e a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher é curada e ela se coloca ereta, ela se endireita. Quantos anos você está vivendo encurvado, encurvada? Quantos anos você está olhando para baixo? Sem expectativa, sem esperança? Quanto tempo faz que a sua autoestima está lá embaixo? Por causa de uma palavra maldita, por causa de uma expressão contra você, contra o seu projeto de vida, contra os seus sonhos, contra a sua existência. E você, todas as vezes que está avançando e ouve essa palavra, parece que é um retrocesso. Você olha para o retrovisor da sua história, da sua vida, e você percebe que você não consegue avançar por causa dessa palavra. Quantos anos você está vivendo encurvado e alguém te subjugando? Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo está aqui nesta noite, segundo a sua palavra, para mudar a sua história, para mudar esta hemorragia de 12 anos, para mudar esse encurvado há 18 anos, e para mudar a sua história de 38 anos, acamados, prostrados, sem se levantar. Jesus nessa noite está aqui para fazer esse milagre, porque Ele vai ao encontro dos desesperançados, Ele vai ao encontro de quem está sem esperança. E se você já chutou o pau da barraca, se você já jogou a toalha, hoje à noite é dia, é noite, é um momento especial para Deus mudar a sua história e encher você de alegria, porque Jesus Cristo é a nossa alegria, para encher você de esperança, porque Ele é a esperança da glória, porque Jesus tem poder de levantar você hoje, mudar a sua história, salvar a sua vida, e que você seja curado para a sua glória. Queres ser curado? Esta é a terceira lição que nós encontramos no texto. Primeiro, a objetividade de Jesus de ir ao encontro do sofrimento humano. Segundo, a intencionalidade de Jesus de ir ao encontro de gente que não tem mais esperança. Mas em terceiro, nós encontramos a autoridade de Jesus em manifestar a sua glória aos olhos dos homens quando se deparam com o impossível. Observe o texto, por favor. Versículo de número 6. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Eu estou convencido que o verso 7 tem tudo a ver com o verso de número 4. Aquele que entendia que havia uma tradição de que quem se jogasse, um enfermo que jogasse na água, no tanque de Betesda, em um dos tanques, era curado, após o agitar das águas pelo anjo. Este homem poderia dizer apenas para Jesus: Senhor, eu quero ser curado. Mas ele, parece que ele traz novamente
o diálogo que nós encontramos no verso 4. Falando, Senhor, eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém, porque quando a água é agitada pelo anjo, alguém desce primeiro e é curado. Eu creio, irmãos e irmãs, que aqui há dois aspectos importantes quando a gente olha para a autoridade de Jesus. Primeiro, Jesus faz a pergunta para este homem, dizendo: queres ser curado? Ele poderia dizer: Senhor, lógico, assim como o cego de Jericó, sim, eu quero. Mas ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém. Então eu creio que a luta daquele homem não era só a sua paralisia, não era só a sua enfermidade que colocava inerte, sentado ou deitado em cima de uma maca. A luta daquele homem estava aqui dentro, internamente. Sofria internamente. Eu não tenho ninguém significa alguém que de fato estava isolado, sozinho, alguém que não tinha mais força para mais nada. Não esperava ajuda de mais ninguém. Não sonhava, não tinha nenhuma expectativa em outra pessoa, em outro recurso. Sabe, irmãos e irmãs, quando essa palavra diz: queres ser curado? E a resposta deste homem pode ser a nossa: Senhor, eu já fiz de tudo, eu não tenho mais ninguém, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Já procurei pastor, já procurei o meu melhor amigo, já procurei o bispo, o arcebispo, já procurei todas as autoridades espirituais que você possa imaginar. Eu já peguei todos os meus recursos para resolver o problema. A minha situação hoje é: eu não tenho mais ninguém. Ninguém mais pode resolver o meu problema. Eu estou aqui nessa maca. Eu não sei se você se identifica com isso, mas a sinceridade deste homem comove o meu coração. Eu penso, irmãos, que muitas vezes os milagres, as intervenções divinas não acontecem na nossa vida, é porque nós não vamos com abertura, com sinceridade, com honestidade, com rasgar de coração, falando das nossas entranhas, como nós nos sentimos e como nós precisamos da manifestação de Deus na nossa vida. Aí você pode dizer: não, pastor, mas a soberania de Deus é isso mesmo. Deus é soberano, Ele faz a obra que Ele quer e na hora que Ele desejar. É isso mesmo. Mas não esqueça que soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntos. Deus é soberano, mas esse Deus que te alcançou, esse Deus que fez o milagre na sua vida da salvação, Ele imputou em você uma palavra, fé. E talvez o que esteja faltando na minha vida e na sua vida seja o exercício da fé. Não dá, irmãos, para nós nos ajuntarmos aqui, ouvirmos a mensagem e acharmos que a mensagem ela tem apenas um alcance cognitivo, intelectual, amenizador da nosso drama e da nossa dor. A palavra de Deus é muito mais do que isso. A palavra de Deus é muito mais do que isto. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou que pensamos. Nesta noite, Deus pode fazer um milagre extraordinário na sua vida.
Então nós precisamos crer. Crer. A segunda questão que eu vejo nesse texto é a palavra de Jesus, a autoridade de Jesus. Jesus diz: levanta-te. E aquele homem levanta-se. Qual outra cena você encontra na Bíblia a respeito disso? A cena de Jesus em Marcos capítulo 7, versículo 31, 32, 33, 34, 35. Jesus Cristo está na região de Decápolis, ele está ministrando na região de Sidom e de Tiro, ele está ministrando a palavra. Ele se depara com um homem que era surdo e um homem que era mudo. Ele sofria de surdez e de mudez, era gago, diz o texto. E Jesus se aproxima daquele homem, coloca as mãos nos ouvidos daquele homem, pega a saliva dele, mistura a saliva, coloca na língua dele, e ele então pronuncia uma palavra aramaica assim: Efatá. Efatá significa abre-te. E diz a Bíblia que naquele momento os ouvidos daquele homem se abrem e a boca daquele homem começa a ter uma manifestação tão poderosa que ele começa a falar com naturalidade. Jesus Cristo disse Efatá e aconteceu. Palavra de autoridade. Esse texto, quando Jesus disse levanta-te, ele usa uma expressão correlata, egeiro, uma palavra grega, que significa levanta-te, e o significado mais profundo dessa palavra é levantar, significa fazer com que aquele ou alguém que estava morto volte a viver. O que eu estou dizendo é que Jesus Cristo nesta noite está dizendo levanta-te, ou seja, olha, se você está com um coração totalmente sem esperança, se você está meio caminhando para um caminho de morte, se você está sem expectativa de vida, levanta-te, sai do ostracismo, sai dessa letargia, sai dessa sonolência, sai desse buraco, sai dessa escuridão. Vem para fora Lázaro, vem para fora você que está sofrendo, vem para fora você que está padecendo, vem para fora você que está enfermo, vem para fora você que está opresso pelas forças do mal, vem para fora você que está lutando com a saúde espiritual, vem para fora, porque o Senhor quer levantar você nesta noite em nome de Jesus. Quero concluir esta pregação, porque Jesus, ele tem objetividade de ir ao seu encontro, ao seu sofrimento. Ele tem intencionalidade, ele é intencional em ir ao seu sentimento de desesperança. Ele tem autoridade e poder para manifestar a sua glória, para que ele seja glorificado. Não o homem, mas para que ele seja glorificado. Mas a conclusão dessa mensagem, eu não poderia deixar de dizer. Talvez você esteja perguntando, pastor, o senhor não falou qual é o significado da palavra Betesda. O senhor não falou do significado de uma multidão que está à beira dos tanques, dos pavilhões ali de Betesda. O que é Betesda? O que significa Betesda? Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite, na sua casa, no UTI, numa enfermaria, num quarto, você que está enfermo, você que está aqui hoje, que tem um sofrimento, que tem uma luta, talvez nesta noite, o seu espaço, o seu lugar, este lugar pode ser Betesda.
pode ser casa de misericórdia. Transforme esse lugar numa casa de misericórdia, num tanque de Betesda. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Hoje é dia de Deus renovar essa misericórdia na sua vida. Quer ser curado? Você sabe o que você está passando. Você quer ser curado? Você quer ser curada? Quero convidar você que quer exercitar a sua fé neste momento a orar comigo. Eu creio que Deus hoje, aqui, nesta noite, tem o poder de realizar milagres. Nós estaremos pregando 7 ministrações sobre milagres no Evangelho de João. E nós sabemos que esses milagres e sinais é para manifestar a glória de Deus. E eu creio que nesta noite o Senhor quer fazer milagres. Não por causa de mim. Não porque eu tenho ou sou munido de poder. Porque quiçá Deus, nessa noite, pode usar esse vaso aqui, esse instrumento, cheio de falhas, pecados, que todas as manhãs, quando tem orado, tem dito ao Senhor: Senhor, eu não quero somente ler a sua palavra, confortar o meu coração, que já é bênção, mas eu quero me apropriar daquilo que está escrito aqui. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Deus pode realizar esse milagre, porque o nosso Deus é o Deus do ontem, é o Deus do hoje, e é o Deus do amanhã, e é o Deus do futuro. Ele é atemporal. Ele tem poder de fazer isso na sua vida aqui hoje. Se você deseja e está em busca de um milagre, de um sobrenatural de Deus na sua vida, fique de pé, que nós vamos orar por você. Fique de pé, crendo no milagre de Deus, crendo. Vou pedir para Daniel ficar aqui comigo. Nós vamos cantar um cântico em espírito e em verdade, juntos aqui, todos nós, e com a minha voz de roxinol. E depois nós cantarmos esse cântico, ele vai ministrar na sua vida, e você se permita dizer: Senhor, eu creio na tua palavra, aqui está a minha luta, eu estou travando essa batalha. Senhor, usa aquele tição que está ali na frente, na minha vida, usa. E quando nós estivermos cantando, deixe o Espírito Santo, se permita o Espírito Santo ministrar na sua vida. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, mais forte. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos, Senhor, te entregamos.
te adorar, levante. Pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Nós vamos orar agora. Depois de nós orarmos, nós vamos adorar mais uma vez. Meu desejo, você que está em casa, com a sua família, você que está em busca de um milagre do sobrenatural de Deus, lembre-se, não duvide, creia, tão somente creia. Assim como o anjo falou para Abraão e para Sara, a coisa demasiadamente impossível, eu sou o Deus do impossível, diz o salmista. Meu irmão, minha irmã, confie em Deus. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele disse: levanta-te, exercite a sua fé, meu irmão, minha irmã, agora. Faça uma oração a Deus, talvez como nunca você já fizera. Uma oração, dizendo: Senhor, aqui está a minha causa, aqui está a minha dor, aqui está o meu desejo, e eu não vou largar, enquanto o Senhor não me abençoar. Deus faz isso aqui. Deus, nós clamamos agora. Talvez alguém aqui já chegou neste lugar, ou está nos ouvindo, ou assistindo pela internet, querendo desistir de viver. A vida não tem mais sentido. Eu te peço, Senhor Deus, salva essa vida agora. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Deus, talvez nesta noite existe alguém aqui que está vivendo uma opressão, uma luta espiritual grandiosa na sua vida. Seta, dardos, arcos sendo lançados contra os teus filhos e tuas filhas. Senhor Deus, há uma ardilosidade do inferno agora, nesse momento, levantando-se contra essas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, desfaz isso agora no mundo espiritual e reverte o teu filho e a tua filha com toda a armadura de Deus. Mas Deus, eu não quero ser específico aqui quanto às enfermidades dos teus filhos, mas o Senhor sabe qual é a enfermidade. O Senhor sabe qual é o intento do coração dos teus filhos e das tuas filhas, e eles estão com fé, crendo no teu milagre. Senhor Deus, o Senhor nos revestiu de autoridade à luz da sua palavra. E Senhor Deus, munido desta autoridade, eu estendo as minhas mãos agora sobre o teu povo que está aqui e sobre os que estão, ó Deus, nos assistindo ou que irá nos assistir. Senhor Deus, agora nesse momento, ó Deus Todo-Poderoso, cura esta vida, faz o teu sobrenatural, debela este mal, debela essa enfermidade e cura para a tua glória, em nome de Jesus. Senhor, que haja um aquecer do Senhor agora, um toque do Senhor. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré,
Faz isso agora aqui, Senhor. Enche, Senhor, os teus filhos aqui de esperança, de alegria, de paz, de certeza que o Senhor é conosco. Deus, dá plenitude de alegria. Ó Deus, enche com teu Espírito agora os teus filhos. Que os cântaros, as vasilhas dos meus irmãos que estão aqui e que estão em casa, meu Deus, enche suas vasilhas, os seus cântaros com teu azeite, com teu óleo, com a tua unção, com a tua presença, com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor Deus. Aviva o teu povo, aviva a tua obra no decorrer dos anos, Senhor. Deus, faz isso, Deus. Que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de alegria, seja uma semana, ó Deus, que as portas do inferno foram totalmente dissipadas em nome de Jesus. Que nossas casas estejam revestidas do Senhor, ó Deus, que nos umbrais das nossas casas esteja o sangue do Cordeiro, ó Deus, que reine Jesus na nossa vida, na nossa casa, porque essa semana é semana de vitória, é semana de alegria, é semana de paz, é semana, Senhor, de cura. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Certos e convictos do teu milagre na nossa vida. Quer que nós oramos, crendo. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a bênção da cura e do sobrenatural de Deus. Que seja assim, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Amém. Para te adorar, para te adorar. Forte, irmão. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde tu bem forte para te adorar, Senhor. Recebam a bênção, meus irmãos, minhas irmãs. Saia daqui crendo. Viva crendo. Pense crendo. Haja crendo. Sinta crendo. E viva crendo. Porque o milagre de Deus vai acontecer. E nesta noite eu não tenho dúvida que já aconteceu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre vocês, meus irmãos, minhas irmãs, hoje e para todos sempre.
Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Deus abençoe, uma boa noite a todos. Vão em paz. Amém.